Muito bem. Boa tarde a todos, novamente. Vamos seguir já então para a segunda audição deste grupo de 3 audições que temos planeadas para a tarde de hoje no Grupo de Trabalho de Lei de Dados do Clima. Esta audição será a doutora Erika Hope, que é diretora de Planeamento Climático e de Legislação da Fundação Europeia do Clima e que, a quem, obviamente, agradecemos a disponibilidade e todos os contributos que nos possa dar para este nosso trabalho. A audição que vamos iniciar agora terá as habituais 3 rondas. A primeira ronda por parte da doutora Erika Hope, que fará uma intervenção de 12 a 15 minutos e que terá também uma apresentação que já foi distribuída, mas que ela fará no decurso dessa primeira intervenção, 12 a 15 minutos para expor todos os pontos de vista que entender por bem partilhar com este grupo de trabalho. E, por outro lado, depois teremos 2 outras rondas. Uma segunda ronda para as senhoras e senhores deputados poderem usar da palavra e questionar a nossa convidada, 3 minutos a cada senhora ou senhor deputado. E, por fim, uma ronda final de resposta global da nossa convidada, de um tempo total de 10 minutos. Sem mais demoras, passo a palavra à doutora Erika Hope, agradecendo desde já a sua disponibilidade. Thank you very much. Can you hear me okay? Perfectly. Great. Super. Well, thank you so much for the invitation to take part pelo convite que me foi dirigido para estar aqui presente hoje. Meus saudações a todos, chamo-me Erika Hope e tenho acompanhado realmente o desenvolvimento da Lei de Bases do Clima portuguesa desde há vários anos e, portanto, é com grande prazer que aqui estou hoje. Permitam-me que comece por partilhar a minha apresentação. Conseguem vê-la? Estão a vê-la bem? Sim, estamos a ver perfeitamente. Ótimo, perfeito. Sou efetivamente diretora da Fundação Europeia do Clima, que é uma associação sem fins lucrativos baseada em Bruxelas e tem como missão desenvolver ações ao nível nacional, europeu e internacional, e fazemos um conjunto de iniciativas diversas, campanhas estratégicas, angariação de fundos de estratégias e procuramos, no fundo, reunir um conjunto de intervenientes em torno da lei do clima e do ambiente. O que nós pretendemos fazer é, por um lado, cumprir o Acordo de Paris. Entendemos que o Acordo de Paris constitui um enquadramento jurídico para os vários países levarem a cabo as ações de que necessitam para evitar as alterações climáticas. Mas é, no fundo, um enquadramento jurídico, não obriga os países e, por isso mesmo, as promessas feitas no âmbito do Acordo de Paris, pelos vários países, têm de se traduzir em compromissos nacionais. Isso significa definir objetivos, metas claras, mas também processos e estratégias para que as várias entidades regionais, locais, nacionais e europeias possam realmente cumprir essas estratégias, definir os seus planos estratégicos, os seus objetivos e levar a cabo as ações que têm de ser efetivamente realizadas para cumprirmos os objetivos. E é por isso que mostro esta imagem da Torre de Eiffel, mostrando que realmente o Acordo de Paris está enraizado na ação nacional de cada país. Agora, já há vários anos que a nossa Fundação tem trabalhado nesta área e nos últimos 6 anos em particular nós apoiamos vários tipos de leis climáticas. O nosso objetivo é, por um lado, atingir a neutralidade
carbónica. E temos de ver isto como um projeto, um grande projeto para os vários países, que tem de envolver todas as partes da sociedade. E temos de ver que tipo de ferramentas necessitamos para desenvolver essas ações, esses planos de ação, para conseguirmos atingir os nossos objetivos e ter depois vários pontos de verificação para ter a certeza que estamos no bom caminho, que estamos a cumprir aquilo que se pretende. Temos aqui várias publicações de inúmeras entidades e organismos, desde o Instituto Ecológico na Alemanha, do outro Instituto na Espanha, no fundo tudo aquilo que foi feito nos vários países europeus e não só, também temos aqui publicações do México, dos Estados Unidos, para no fundo reunir aquilo que é necessário em termos de definição de leis climáticas. E verificamos ao analisar esta documentação que há realmente aqui um conjunto de pontos em comum que toda e qualquer lei climática tem de ter. Esta imagem foi retirada do Instituto Ecológico da Alemanha e obviamente que como qualquer projeto temos de saber quem é que faz o quê, ou seja, qual é a distribuição de responsabilidades, isso é fundamental. Temos de saber também o que é que pretendemos atingir. Temos então aqui as metas, os alvos que pretendemos atingir e depois de definidas as metas e os alvos, temos de definir como chegar a essas metas, estabelecer medidas, políticas, planear e estabelecer o nosso roadmap. Portanto, há aqui uma planificação que é necessário para ser feita e depois executada. Tem de ser definido planificação e executada essa planificação. Por fim, tem de haver um momento de verificação do progresso, corrigir o curso, se assim for necessário, eventualmente até a correção das próprias metas e dos alvos a atingir. Pode-se decidir que essa correção é necessária porque a avaliação de progresso demonstra que as políticas não estão de acordo com o necessário, ou porque os dados científicos demonstram que a ambição tem de ser aumentada e que não estamos a ir à velocidade necessária, ou por outro motivo qualquer, mas muitas vezes é necessário repensar os nossos objetivos. Depois, obviamente, há aqui dois grupos de intervenientes que têm, sem dúvida, de ser sempre consultados. Por um lado, termos um corpo de especialistas, de peritos, cientistas independentes que fornecem a consultoria e as bases e os conhecimentos científicos, e temos depois, por outro lado, a participação dos intervenientes públicos e dos decisores políticos. E por fim temos, claro, o público em geral, porque à medida que vamos avançando na implementação, estarão a ser definidas medidas e leis que afetam o dia-a-dia das pessoas, a forma como viajam, como se deslocam, como se alimentam, enfim, o que seja, e por isso mesmo as pessoas têm de ter a sensação de que são envolvidas neste processo e é daí a importância do processo de consulta e de participação do público em geral. Antes de passar em revista algumas das principais características que eu julgo deverem constar em qualquer lei climática, permitam-me apenas sublinhar que os benefícios destas leis já foram bem testados, não só por nós, pela nossa fundação, como também por outras entidades. Nós, nomeadamente, temos desenvolvido ações em vários países para monitorizar o desenvolvimento das leis climáticas e é com muito gosto que posso dizer que a Espanha aprovou também há uns dias a sua lei climática. E através deste nosso trabalho conseguimos também apercebermos um pouco dos efeitos das leis que são aprovadas e o impacto que elas têm nos países. E verificamos que, de facto, por um lado, isso faz aumentar a ação, as ações em geral sobre o clima, que até à data têm, de certa forma, ficado um pouco isoladas do desenvolvimento político.
A partir do momento em que há uma lei climática, já não é tão... As coisas já não se processam da mesma forma, porque a lei já existe e vai a pouco e pouco integrando-se nas outras políticas. Posso dar o exemplo do Reino Unido, que nos últimos anos passou por grandes conflitos e confusões, nomeadamente em torno do Brexit, e acabou por passar também leis bastante ambiciosas e aprovar leis bastante ambiciosas. E neste momento já temos previsto na lei britânica as emissões zero até 2050. Obviamente que foi necessário um consenso para que se conseguisse que assim fosse. Mas, por outro lado, as leis também, e a lei climática em particular, traz também oportunidades para mais diálogo, para mais debates, para mais envolvimento público. O facto de existir uma lei faz com que haja discussões em torno dessa lei, que haja relatórios que são apresentados, ou seja, as pessoas começam a focar-se mais no clima e naquilo que os países estão a fazer em seu favor. Por outro lado, há também uma ligação que é depois muito desenvolvida com a comunidade científica, com os peritos e os especialistas. E isso acontece, obviamente, e é reforçado a partir do momento em que há uma lei sobre o clima. Relatórios são publicados depois, a partir do momento em que há uma lei aprovada, e isso faz com que haja uma melhoria das políticas do país. Depois, claro que o facto de haver um conjunto de debates parlamentares em torno das ações climáticas, isso tudo vai acabar também por aumentar o escrutínio parlamentar, vai, no fundo, assegurar que o clima passa a estar na ordem do dia dos debates públicos. Portanto, os benefícios de haver uma legislação climática e haver lei climática são claros, inequívocos e bem estabelecidos internacionalmente. Último ponto, antes de passar às recomendações específicas, que é um ponto que eu considero ser importante, tendo em conta que Portugal neste momento está também a liderar as lideranças das leis do ambiente ao nível da UE. Por um lado, obviamente que a proposta da Comissão Europeia para o direito climático se foca essencialmente nos deveres e obrigações da Comissão e não dos governos nacionais. A proposta da Comissão para a lei ambiental tem de facto esse foco inicial nas obrigações da Comissão, porque é feita obviamente ao nível da União Europeia e não ao nível da ação nacional, e portanto aqui, quando falamos da proposta da Comissão Europeia, bom, veremos aquilo que vai resultar das discussões do Parlamento Europeu e da Comissão, mas penso que ficará claro, alguns pontos são já claros. Por um lado, vai haver um âmbito ao nível da União Europeia e uma trajetória definida ao nível da União Europeia, o que é fundamental. Depois, como é que ela se vai aplicar aos países individuais, ainda teremos de ver como é que tudo vai ser definido. Depois, obviamente que esta lei, esta proposta neste momento, vai definir processos para avaliar o progresso o progresso coletivo ao nível da UE e avaliar também a consistência das políticas europeias face e em relação ao cumprimento das metas que forem definidas. As medidas nacionais serão obviamente também avaliadas, mas isto irá resultar apenas sob a forma de recomendações para os governos dos Estados-membros, é o que se pensa. Porque os requisitos mais vinculativos ficam nas mãos da Comissão. Ou seja, no caso da lei do clima europeia, não haverá benefícios tão claros como aqueles que eu acabei de enunciar anteriormente para cada país em particular, porque tem um âmbito mais abrangente e europeu. Agora, porque uma vez que Portugal está aqui a ponderar a aprovação de uma lei ambiental, o que eu saúdo desde já, uma lei climática, é muito bom ver que há tanto interesse nesta matéria em toda a classe política portuguesa. E eu, quando recebi os primeiros e-mails sobre este assunto, fiquei a saber que havia 8 propostas no Parlamento Europeu, que é fantástico, e
E uma coisa que eu posso dizer, com base em experiências aprendidas em outros países, é que o envolvimento de todos os partidos é crucial para que realmente a lei que venha a ser aprovada seja uma boa lei. Olhando para aquilo que Portugal poderá vir a querer definir, e eu devo dizer que fiquei realmente impressionada com o processo português desde o início. Vejo que Portugal se pretende assumir como um líder em matéria ambiental, e isso é ótimo e é de louvar. E depois há também um conjunto de áreas nas quais poderão e de facto ter uma mais-valia e ser de facto um país pronto para a liderança. Por um lado, é importante não esquecer que a lei que venha a ser aprovada tem de definir objetivos e metas intermédias e metas a longo prazo que sejam legalmente vinculativas, para que haja uma direção clara daquilo que se pretende. A vantagem de termos também metas intermédias, digamos, é que isso garante uma maior segurança no progresso e na implementação, e não se corre tão o risco de definir uma meta de longo prazo e depois só muito perto dela nos apercebermos de que não estamos no bom caminho. Portanto, o facto de se definir metas intermédias é uma boa forma de assegurar a eficácia da implementação da lei. Na Alemanha, por exemplo, definiram também um orçamento sectoral para várias áreas dentro das áreas ambientais, o que é também uma outra possibilidade muito interessante. O que é também interessante é ter um processo regular, claro e bem definido para definir o orçamento em termos de termos uma economia sem carbono. Se olharmos para o Reino Unido, por exemplo, o orçamento é feito e definido com 12 meses de antecedências, aproximadamente, e, portanto, isso prevê e possibilita a discussão, o diálogo, com bastante antecedência, até a ser definido efetivamente o orçamento e ser atribuído a dotação para cada uma das áreas. Portanto, é bom termos uma noção de para onde é que queremos seguir com antecedência. Por outro lado, a ideia de se ter orçamentos específicos, digamos assim, em vez de um único orçamento global, é também muito vantajosa. Torna-se mais eficaz em termos de implementação dos objetivos da lei e também é uma forma de permitir flexibilidade na implementação do programa. Depois, é importante também haver um organismo independente, um organismo consultor que seja independente. Todas as leis do clima na Europa, exceto a da Hungria, que, enfim, embora diga que tem uma lei do ambiente, não é aquilo que nós consideramos uma lei do ambiente, todos os outros países têm algum organismo consultor especializado e independente na área do ambiente. E estes organismos normalmente têm três grandes funções. Primeira, uma função de vigilância do progresso, da evolução do governo, do cumprimento do governo, ver se aquilo que o governo está a fazer está a ser bem feito, se está a evoluir como previsto, analisar os relatórios para garantir que de facto aquilo que se pretende está a ser cumprido. E isso pode ser definido na lei, pode ser definido que de X em X tempo o Parlamento, ou o Governo, aliás, deverá ter de apresentar um relatório ou responder perante o Parlamento, o que seja. Isso ajudará, obviamente, por outro lado, também trazer para a discussão toda a lei, todos os elementos e todas as ações. Depois, se o progresso não estiver a decorrer como previsto, obviamente terá de ser tomada a ação. A segunda função deste organismo é fornecer consultoria e apoio ao desenvolvimento de políticas. Isto é
um papel natural deste organismo independente, e depois a terceira função será, obviamente, a função genérica de promover a participação e o compromisso do público em geral, dos cidadãos. Para que este organismo seja eficaz, não deverá ser demasiado grande nem demasiado pequeno, portanto isso terá de ser feita uma discussão interna dentro de cada país, mas vê-se que em geral tem entre 4 a 15 membros. Não é muito recomendável que seja maior do que isto. Por outro lado, a independência de todos os membros é fundamental. É importante que nenhum membro represente ou nenhum interveniente, nenhuma parte interessada, e tem de ser pessoas com tempo e recursos suficientes para poderem desenvolver o seu trabalho. Ter um secretariado dedicado, por exemplo, é fundamental. Depois, mecanismos de coordenação e de verificação da consistência. Estes são fundamentais para assegurarmos que todas as políticas e investimentos realmente estão em consonância com a lei aprovada. E para isso é fundamental haver um conjunto de indicadores das alterações estruturais que são necessárias em cada setor para se conseguir a tal transformação sistémica que se pretende. That your proposed infrastructure investments and new policies are compared against. Para além destas formas de verificação, digamos assim, destes mecanismos de verificação, é importante também que todo o processo prático, é importante definir um processo prático de coordenação que funcione, porque obviamente vários ministérios estão envolvidos nesta área e irão propor as suas políticas, e todas elas têm de ser consistentes e estar de acordo com a lei do clima, e os investimentos têm de ser definidos, estabelecidos e aprovados de acordo com essas estratégias pré-definidas. Em alguns países há o requisito de apresentação dos relatórios ter de ser feito ao mesmo tempo em que é apresentado e aprovado os vários orçamentos, portanto aí há uma interligação entre ambas as situações. Temos o caso da Alemanha também, por exemplo, em que temos um gabinete para o ambiente que está, digamos, sob a alçada do primeiro-ministro diretamente, portanto, sobre a alçada mais alta do governo. Que permite dar uma visibilidade e uma força a esta lei que não acontece em todos os países. Mas, claro, aqui como é que Portugal irá estruturar tudo isto dependerá da sua própria análise interna. Como eu já disse anteriormente, a participação do público e dos cidadãos é fundamental na definição das leis do clima e das ações climáticas. Mas a verdade é que não há grandes mecanismos de avaliação da participação do público. Muitas vezes as leis ambientais são muito vagas quanto a este ponto. Outras referem apenas que deve haver consulta pública, sem grandes pormenores, não se descreve como é que o feedback obtido dessas consultas depois é integrado, enfim, normalmente a participação pública é referida, mas de uma forma muito vaga. Portanto, há aqui uma grande margem de progressão nesta área. Portugal tem um bom registro de participação dos cidadãos e, portanto, acredito que encontrarão uma forma de integrar realmente a participação do público de uma forma mais clara e evidente na lei climática. Isso seria, sem dúvida, um ponto a favor de Portugal. Neste momento era o que tinha para vos dizer. E agradeço a todos a vossa atenção. Muito obrigada. Doutora Érica Ho, por toda esta exposição e apresentação. Passamos de imediato à segunda ronda.
Passo a palavra, em nome do Partido Socialista, ao Sr. Deputado João Nicolau. Muito obrigado, Sr. Coordenador. Agradecer à Erica Hope e à European Climate Foundation o tempo disponibilizado à nossa Comissão e aos trabalhos deste grupo de trabalho da Comissão e que foi, com certeza, uma explanação muito prática e efetiva, com contributos muito práticos daquilo que necessitamos de olhar de uma forma mais concreta e precisa para melhorar e sermos, de facto, um bom exemplo de uma lei do clima a nível europeu. A proposta do Partido Socialista para a lei do clima aposta muito fortemente, claro, na transição energética e numa necessidade de mais eficiência e numa mudança de hábitos de consumo, mas também naquilo que tem que ser o direito do clima, mas também os nossos deveres para com o clima. E, portanto, consideramos que é muito importante garantir uma transição justa, socialmente justa, para, de facto, como a Erica Hope estava a referir, para que, de facto, as pessoas entendam o processo em curso e a necessidade de alcançarmos uma neutralidade de emissões, uma neutralidade carbónica em 2050. E, portanto, Portugal foi também um dos primeiros países a apresentar o seu roteiro para a neutralidade carbónica até 2050 e, portanto, queremos com esta lei, de facto, impulsionar e trazer mais ambição e mais ser também um catalisador nessa direção da neutralidade carbónica em 2050. Eu tirei várias notas muito importantes, particularmente naquilo que referiu sobre os targets e sobre quer temporais, quer setoriais e a importância que a European Climate Foundation atribui a essa necessidade de targets quer setoriais, quer temporais. E, por outro lado, as indicações que nos referiu sobre os orçamentos de emissões, mas também sobre o Conselho Independente de Especialistas e a importância de termos em conta determinados aspectos fundamentais, simples, mas que são fundamentais para que funcione, de facto, como um Conselho importante e que possa auxiliar o Governo, no fundo, a implementar toda a estratégia necessária para a neutralidade carbónica. E, portanto, apenas agradecer os importantes contributos e muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Luís Leite Ramos, do Partido Social Democrata. Muito obrigado, Sr. Coordenador, Senhora e Srs. Deputados. Queria, em primeiro lugar, agradecer à Erica Hope, do European Climate Foundation, o contributo e realçar também este aspecto muito pedagógico, muito sistemático com que a apresentação foi feita, desde o que é que deve ser uma lei do clima, uma lei de base do clima, quais são as vantagens para as leis nacionais do clima e a insuficiência da lei europeia relativamente a um conjunto de matérias e algumas recomendações sobre aquilo que a lei portuguesa deve contemplar para ser uma boa lei e estar entre as melhores. Eu tenho duas questões que gostava de colocar. Falou-nos das recomendações ou dos conselhos com base nas experiências que tem noutras leis e noutras experiências de outros países. Eu gostaria de perguntar, então, quais são os erros que devemos evitar? Muitas vezes nós esquecemos que as boas vontades e, às vezes, algum excesso mesmo de voluntarismo pode levar-nos a cometer alguns erros. E, portanto, eu gostaria de perguntar quais são os conselhos que nos dá desse domínio, que erros é que devemos evitar. E uma outra questão tem a ver com um problema, por vezes, muito pouco falado, mas que nós começamos a sentir em Portugal, e que tem a ver com o facto de a transição energética está a ser, vendida, entre aspas, ou apresentada como uma solução miraculosa que praticamente não tem efeitos nem consequências. Ora, todos nós sabemos que em vários domínios, sobretudo na produção de energias verdes, ditas verdes, no caso da eólica e no caso, sobretudo, da solar, começamos a sentir um conjunto de efeitos e de consequências
nomeadamente nos parques solares da utility scale, na produção centralizada, nas mudanças do uso do solo. Hoje os parques solares são concorrenciais com algumas zonas que tradicionalmente são agrícolas e começamos a sentir que esta transição energética tem problemas, tem dificuldades e que nós devemos avaliar os trade-offs relativamente a esta mudança. Qual é o balanço da experiência que tem neste domínio? Para que, por exemplo, no caso português, para além da energia, temos também a exploração de minerais, alguns metais raros e outros minerais ou terras raras, que estão a colocar problemas e desafios enormes em termos da utilização e mobilização de recursos, porque esta transição é muito ávida desses mesmos recursos. A pergunta que deixava é: que recomendações, que sugestões, qual é a vossa experiência neste domínio? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado Nelson Peralta, do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Coordenador. Antes de mais, queria agradecer a Erika Hope o contributo que nos traz aqui, a discussão, e aproveitar para colocar também um pouco aquilo que é a discussão que está a acontecer nesta Comissão, com as diferenças entre os partidos em relação àquilo que deve ser ou não a Lei de Bases do Clima. Há partidos, como o Bloco de Esquerda, o meu partido, que defende que a Lei de Bases do Clima deve ter metas, deve ter um orçamento, metas concretas para 2030, para 2050, que deve ter um orçamento de carbono e que deve também ter um orçamento de carbono e metas sectoriais. Pelo aquilo que percebi pela sua apresentação inicial, concorda com esta abordagem. No entanto, há aqui alguns partidos que entendem que uma lei de bases do clima não deve ter nada de metas ou de alguns alvos, algumas metas assim concretas. Dizer também que consideramos que a intersectorialidade, isto é, que o clima não é só uma coisa de ambiente, mas é um tema que diz respeito a todas as áreas da governação, a todas as áreas da economia, da indústria, da nossa vida, é muito importante e também estabelecemos isso na nossa lei de bases do clima. E sobre a questão da transição justa, eu queria dizer que a transição justa é importante que seja justa não só para as pessoas compreenderem e apoiá-la, mas, acima de tudo, para transformar a vida das pessoas para melhor. E dou um exemplo concreto sobre a questão do aquecimento das casas em Portugal. Ao contrário do que, pelos vistos, é crença no norte e no centro da Europa, um problema gigantesco em Portugal é o aquecimento das casas em Portugal. Nós temos, numa população de 10 milhões, 2 milhões de pessoas não conseguem aquecer a sua casa durante o inverno porque a energia é muito cara e também, obviamente, por deficiências da construção das casas. Portanto, uma das questões que nós colocamos à cabeça na nossa lei de bases do clima é que a transformação da produção energética da forma como organizamos a nossa sociedade deve garantir que há a criação de emprego, que há a transformação da forma de produzir energia para energias renováveis, mas que há, e isto é importantíssimo, uma resposta aos problemas sociais, nomeadamente destes 20% da população que não conseguem aquecer a sua casa. E consideramos que isso é bastante importante para nós garantirmos uma melhoria de vida, porque no nosso entendimento, e esta é a pergunta que lhe deixo, no nosso entendimento, o modelo económico no qual todos nós vivemos... Sr. Deputado Nelson Peralta, eu peço desculpa de o interromper, mas nós estamos a ter um problema com a tradução, pelo que peço que aguarde apenas alguns momentos para depois prosseguir. Posso desgastar aqui outra vez? Não será preciso, certamente. Excuse me, Dr. Erika Hope. We are having some problems with the translation, so we have to wait a bit more.
Thank you very much. Sorry, I just found out that I can speak. I'm sorry, I should... Muito obrigada. Eu consegui ainda ouvir as primeiras perguntas, mas depois, de facto, deixei de ter som da tradução. Senhor Deputado, parece que já temos o problema da tradução resolvido. Queira prosseguir. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Coordenador. Portanto, a parte das metas terá sido transmitida. As outras duas questões que eu referi, tentando resumi-las, é que nós consideramos que a Lei de Bases do Clima deve reconhecer o clima como algo que é transversal a toda a sociedade, a todas as áreas de governação, a toda a indústria, a toda a economia e que, portanto, qualquer resposta deve ser uma resposta integrada e não só uma área ambiental, porque isso seria diminuir a importância e a efetividade de uma Lei de Bases do Clima. E outra questão que eu tinha introduzido tem a ver com aquilo que é uma falsa crença, pelos vistos, no centro e no norte da Europa, de que em Portugal não há um problema de aquecimento das casas. Pelo contrário, um dos grandes problemas do nosso país é o aquecimento das casas. Nós temos 2 milhões de pessoas que vivem em Portugal que, por a energia ser muito cara e por falta de condições das suas casas, não conseguem aquecer a casa durante o inverno. E, portanto, nós prevemos que, na nossa Lei de Bases do Clima, que uma das grandes tarefas da transição energética é, obviamente, criar emprego para as novas áreas energéticas, é transformar a forma como nós produzimos energia para descarbonizar essa mesma energia, mas tem que ter uma terceira componente muito importante, que é garantir os direitos sociais da população, nomeadamente e concretamente destes 20% da população que em Portugal não conseguem aquecer a sua casa durante o inverno. Porque nós consideramos que a transição justa deve ser justa, obviamente não só para as pessoas perceberem isto, apoiarem-na, mas acima de tudo deve ser uma transição justa para mudar a vida das pessoas para melhor, porque nós temos um modelo económico que ao longo dos anos criou desigualdade social e a crise climática pelos mesmos processos, está no momento de, quando respondemos à crise social, à crise climática, perdão, respondermos também à crise social e é esse o centro da nossa proposta, uma justiça social e justiça climática e a pergunta que ficaria, também se concorda, que quando nós fazemos a transformação climática também se vai fazer uma transformação social. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Alma Rivera, do Partido Comunista Português. Obrigada, Sr. Coordenador. Antes de mais, cumprimentar a Sra. Erica Hope e por seu intermédio, o European Climate Foundation. Agradecer a visão que connosco partilhou e também partilhar alguns pontos de vista convosco. Desde logo, nós defendemos e a nossa proposta diferencia-se das restantes 7, porque é uma proposta de lei de bases do ambiente e da ação climática. Portanto, até agora existia uma lei de bases do ambiente e propomos-nos agora a criar uma lei de bases do clima. E nós fizemos uma fusão e temos uma proposta de lei de bases do ambiente e da ação climática. Porque uma lei de bases, no nosso ordenamento, é uma espécie de lei fundamental para determinado setor. Portanto, estabelece princípios orientadores e mais genéricos. Desde logo, estabelecendo o princípio de intervir na contribuição antropogénica para as alterações climáticas, na mitigação, na adaptação, conseguimos estabelecer um conjunto de normas e corolários lógicos na legislação. E, por isso, a nossa lei de bases do ambiente e da ação climática delimita-se pela positiva, porque exige uma viragem mais abrangente na política ambiental, exige um guia geral com dignidade de lei de bases na área da proteção da natureza, na área de defesa da biodiversidade, na área da gestão dos recursos geológicos, nos resíduos e por aí fora, no setor agroalimentar,
tendo a certeza de que a matemática em cada opção é feita tendo em vista essa intervenção na contribuição antropogénica. E, portanto, há também um entendimento de que as soluções que são ambientalmente justas são aquelas que são também socialmente justas. E existe muitas vezes a confusão e a utilização do ambiente como subterfúgio para soluções socialmente injustas, e temos um exemplo aqui do encerramento de uma refinaria da Galp que apesar de não influir em nada naquilo que é as emissões, porque nós continuamos a ir buscar energia das mesmas fontes a outro país, acaba por provocar só em postos de trabalho diretos mais 400 trabalhadores que ficam desempregados. Depois, a nossa lei procura delimitar pela negativa, ou seja, excluir aquilo que são mecanismos que nos parecem inférteis e improdutivos. Desde logo, mecanismos de mercado, opções estritamente concentradas na opção energética, sem fazer esse balanço e essa contabilidade justa de que falava, procurando excluir formas de encarar a intervenção na política ambiental que não interfiram nos diversos vetores que, a nosso ver, têm de interferir para possibilitar exatamente aquilo que apontava na sua apresentação, que é o diálogo entre os setores, soluções baseadas na ciência, a melhoria e a elevação do debate político, porque o consenso desaparece quando se trata de impor redução de resíduos, de alterar lógicas de produção, distribuição, consumo, e nesse aspecto destacava aqui 2 exemplos que nos parecem de contraciclo, que é, por um lado, o acordo UE-Mercosul, que é um exemplo que tem consequências a esse nível, não só ambientais, mas também, e a própria repartição das possibilidades produtivas no seio da União Europeia, implicando, desde logo, lógicas de produção, métodos de produção e, ao mesmo tempo, cadeias de distribuição que influem negativamente sobre o clima. E eram estas as observações que gostaria de partilhar e agradecer mais uma vez a disponibilidade. Muito obrigado, Senhora Deputada. Não havendo mais inscrições por parte de nenhuma outra senhora ou senhor deputado, passaríamos então à terceira ronda da resposta global da nossa convidada às questões colocadas pelos senhores deputados e, portanto, pediria à doutora Erika Hope que usasse a palavra por 10 minutos para os esclarecimentos finais. Thank you. You hear me? Muito obrigada. Conseguem ouvir-me bem? Ouvimos bem. Ótimo. Muito obrigado por todos os comentários e questões que foram colocadas. Vejo que está, de facto, a ser desenvolvida uma profunda reflexão sobre a forma como a Lei de Bases do Clima deverá ser estruturada, o que me apraz muito ver. E vejo que é algo que está a trazer ao de cima o envolvimento de todos os grupos e partidos políticos, o que é muito bom. Bom, respondendo à primeira questão, penso que do Partido Social Democrata, se não estou em erro, diz a oradora, foi-me pedido que referisse alguns dos erros a evitar. Ora, um aspecto que eu penso que é importante que se deverá evitar é ter uma lei que seja demasiado vaga, ou seja, apenas um conjunto de metas e não desenvolva a forma e os processos como essas metas devem ser atingidas ou não estabeleça, por exemplo, os mecanismos de controle, de verificação, não é suficiente, porque definir apenas metas não é suficiente. Uma lei terá muito mais eficácia e eficiência se tivermos bem definidos os mecanismos de verificação e de controle do progresso. Esse é um dos erros a evitar. Outro aspecto que eu gostaria de referir e que penso que é importante estarmos atentos é não se deve pensar nesta lei como uma espécie de árvore de Natal, onde queremos
colocar demasiadas coisas. Porque para este tipo de leis há grandes vantagens em termos uma lei quadro, uma lei de bases que estabeleça os processos, que estabeleça as várias intervenções e as várias estruturas, os programas, os planos, etc. Mas depois aquilo de que esses planos são compostos vai ser desenvolvido por meio dos processos que foram estabelecidos e não deve ser logo definido na lei propriamente dita, porque caso contrário acabaremos por estabelecer demasiadas medidas, medidas depois também demasiado pormenorizadas, e isso é algo que vai acabar por ser um obstáculo à implementação da lei. Por isso, eu percebo que por um lado, obviamente, haja o interesse em querer colocar na lei uma série de coisas, mas do ponto de vista da implementação, há fortes vantagens em mantermos a lei simples e bem estruturada. Outro erro comum é, por exemplo, quando os comitês e as comissões científicas não têm os recursos suficientes. Isso normalmente não traz bons resultados. Portanto, o conjunto de especialistas tem de ter um orçamento, tem de ter um secretariado, tem de ter, no fundo, os recursos de que necessita para realmente produzir o trabalho que é necessário. Outro ponto tem a ver com a coordenação, que foi um dos últimos aspectos que eu referi. Não queremos uma lei que fique apenas, digamos, na alçada de um ministério, cuja implementação fica apenas na alçada de um ministério. Não é isso que se pretende, porque no fundo todos os ministérios têm de estar envolvidos, porque no fundo o ambiente tem a ver com os solos, tem a ver com o mar, tem a ver com tudo, e por isso tem de haver uma integração e uma coordenação clara com todas as políticas do governo, e por isso mesmo tem de haver uma boa coordenação entre todos os ministérios em torno desta lei. Esta era então a minha resposta em relação aos erros a evitar. Depois, outra questão que me foi colocada, eu infelizmente não consegui perceber o nome, diz a convidada, do deputado que colocou a questão, mas que tem a ver com a transição energética e os seus efeitos. É verdade, à medida que a transição energética vai avançando, começamos a perceber que há efetivamente consequências também, há lições a aprender também aqui. Sei, por exemplo, que na Alemanha estão neste momento a debater-se com questões de integração, de equilíbrio entre a energia que vem de fontes renováveis e não renováveis, enfim. É natural que há consequências e efeitos que nós nos iremos apercebendo e que eles vão ter de ser lidados e analisados à medida que forem acontecendo e que forem detectados. Isso é natural e é algo que teremos de ir aprendendo e ao qual nos teremos de ajustar ao longo do processo. E daí a importância de ter um conjunto de peritos, de consultores que ajudam a prever essas eventuais consequências, a antecipar-nos, para que possam estar preparados para este tipo de consequências futuras que poderão surgir da transição climática e da transição energética. Também é um grupo que também poderá, por exemplo, estar atento àquilo que se passa noutros países para que possam aprender com aquilo que já está a ser feito por outros países para lidar com este tipo de problemas. Porque, de facto, trata-se de uma grande transição, um grande processo de transformação e é preciso toda uma estrutura para gerir essa transição. Depois, em relação ao Sr. Deputado que fiquei cuja intervenção infelizmente não consegui acompanhar na totalidade, mas percebi que se referia às metas e, de facto, é claro que a lei tem de incluir um conjunto de metas, aliás, isso acontece em praticamente todas as leis do clima. As metas são, no fundo, marcos que são importantes. E, em particular, eu penso que há muito a aprender com o processo que foi realizado no Reino Unido em termos de definição de metas, de alvos intermédios e a longo prazo.
Depois, a interligação entre as metas e os orçamentos sectoriais. Há várias formas de fazer as coisas, portanto, no fundo, tudo dependerá daquilo que fará mais sentido no seio da estrutura portuguesa. Os orçamentos sectoriais são uma inovação da lei do clima alemã, ainda é relativamente recente, ainda estamos a ver como é que tudo isto funciona, mas as primeiras conclusões permitem concluir que parece ser uma forma eficaz de implementar, parece que acrescenta também transparência ao processo, o que é bom, fica bem claro qual é o orçamento de cada ministério e, portanto, isso traz transparência ao processo. Relativamente à importância de assegurar uma transição justa, não poderia estar mais de acordo, evidentemente. Algo que podemos fazer aqui para procurar maximizar ao máximo esta transição justa é precisamente ter em conta, no seio da Comissão Consultiva, ter em conta a presença de especialistas não só na área ambiental, mas também na área da economia e na área dos efeitos que esta transição irá trazer para a sociedade. Portanto, é importante haver esta ligação entre a lei do ambiente, a lei do clima e os seus efeitos ao nível da sociedade. Por fim, agradeço a todos os comentários e as palavras que me foram dirigidas e respondendo ainda à última pergunta, penso que há ainda uma questão pendente. A ação climática tem efetivamente de ser vista de uma forma abrangente, sistémica e percebermos quais os impactos que vai ter na biodiversidade. E por isso mesmo também aqui reitero a importância de termos um conjunto de especialistas, de peritos no Comitê Consultivo que integre pessoas de várias áreas do conhecimento para que efetivamente se possa ter em conta todos os efeitos. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, doutora Érica Hope, por todos os esclarecimentos e todas as perspectivas que partilhou com este grupo de trabalho. Senhoras e senhores deputados, encerramos assim a segunda audição desta tarde e teremos a próxima às 17 horas. Muito obrigado.